uma pergunta que eu ia fazer. Qual que é o maior potencial do Revit que você acredita? Tanto agora e o que você acredita que ele possa desenvolver? Eu acho que hoje o potencial é a ganha de tempo que você tem, né? Porque assim, mesmo que, né, a gente vai falar da curva de aprendizagem, na verdade a curva de evolução de um projeto, no CAD você produz muito rápido, essa curva ela sobe, né? Porque é muito rápido, é muito fácil, e a hora que eu chego nos projetos executivos, ele vai, na verdade, ter ali um declínio gigantesco. Falta de informação. Exato. Agora, num processo Revit, o que eu vou ter? Eu vou ter essa curva, ela não vai acontecer logo no começo, né? Eu vou ficar muito tempo aqui modelando tudo, porque eu preciso de uma boa modelagem para ter resultado final, né? Eu sempre falo pro pessoal, o Revit faz um corte e faz tudo sozinho. Sozinho é uma ova. Ele faz em 2 cliques. O corte é resultado da sua boa modelagem, né? Então, assim, eu tenho que modelar bem para ter um bom desenho técnico, né? Uma boa representação gráfica técnica. Então, eu acredito que hoje... E até que você no começo você está modelando e alimentando informações. Exatamente. Então, por exemplo, uma peça aqui é preta. Eu não só modelar, ela não vai dar a característica dela que é preta. Eu preciso ainda atribuir um material, enfim, uma série de informações. Então, o começo é realmente... E uma coisa que, né, estudos apontam, que um processo de projeto feito num software de plataforma BIM, como o Revit, por exemplo, vai diminuir a carga de trabalho de 25% a 35%. Então aí eu já ganhei, né? Então, assim, eu acho que esse é o principal ponto de vantagem, né? Eu acho que eu tenho uma... E ao mesmo tempo, cai naquilo que você falou logo no começo, que é o seguinte, eu preciso entender de projeto. Eu acho que o CAD, ele vem muito... O CAD reforça cada vez mais aquela velha frase, a gente resolve na obra. Por que eu resolvo na obra? Porque eu não entendo de projeto, porque eu não sei nem como que faz. Então, eu preciso que dentro de um processo Revit, por exemplo, eu preciso modelar todas as coisas. E quando eu modelo, eu estou entendendo o projeto. Por exemplo, closet, né? Os alunos sempre falam, você tem famílias parametrizadas de closet? Eu não tenho. Eu modelo o closet inteiro. Por quê? Porque eu quero entender o projeto. Poxa, aonde vão os vestidos longos? Aonde vão as botas? Aonde vai isso? Aonde vai aquilo? Conforme eu estou modelando, eu estou entendendo como é o projeto, né? A gente tinha antigamente uma frase de professor da faculdade, tem até hoje, né? Você precisa desenhar na mão para você aprender a ir para o computador. E é literalmente, as pessoas que desenham na mão sabem desenhar muito melhor. Na verdade, não que desenham muito melhor, entendem melhor o projeto, porque estão ali, ó, passando. Quando você modela, você entende o projeto de fato, né? Então, assim, e pelo Revit ser tão técnico, eu vou entendendo cada vez mais como que aquilo funciona. Aqui tem camada, aqui tem chapa, aqui tem reboco, aqui tem embolso, aqui tem chapisco. Impermeabilização, proteção. Exato. Então, assim, e daí eu começo a olhar e falar assim, não, então eu estou entendendo como que é esse projeto. Então, eu acho que hoje o principal ganho é qualidade de tempo, que eu vou diminuir o meu tempo, porque depois que eu modelei tudo, aí sim, né, a gente automatiza o corte, que daí eu passo 2 pontos, e ele é fruto da minha modelagem. E ele diminui muito o erro na obra. Então, depois por exemplo, da modelagem é só abrir o champanhe, né? Exatamente. Então, assim, uma coisa que eu sempre ouvi de projetos meus, né, projetos particulares, os fornecedores falaram, seu projeto não tem erro, né? Mas por que o meu projeto não tem erro? Ele já é revisado. Porque ele já está... De tanto que eu modelei e de tanto que eu passei por ele, eu estava prevendo todas as coisas. Porque eu vou em loco, faço o levantamento de todas as coisas. Pingadeira, isso. Então, tudo, né? Um mês atrás eu tive uma reunião com um cliente numa loja de móveis planejados, eles estavam fechando com a empresa e eu fui só dar o aval lá, né? Tipo, não, ok, isso aqui muda isso daqui. E a projetista olhou para mim e falou assim, nossa, eu nunca vi um projeto com tanto detalhe, né? E ela falou assim, deve ter dado um trabalhão. Aí eu dei uma risadinha, né, e tal, mas deu um trabalhão para modelar, mas fazer o detalhamento não me deu um trabalhão. Tem que falar, nossa, deu um trabalho demais. Tinha pra cobrar caro, né? Eu acho que é isso. É interessante, porque quem tá aprendendo, eu tenho muito contato com um aluno, você também, novo, você percebe que ele quer passar por cima de muita coisa. E você tem que mostrar o valor daquilo ser bem desenhado. Exato. Porque ele vai pagar no final. Exatamente. E pagar no final é um retrabalho maior do que você desenhar no AutoCAD. Exatamente. Então, assim, eu falo, olha, gente, pelo amor de Deus, perca tempo na modelagem, sabe? Tipo, e se aquilo vai ser importante para você, porque eu também faço uma mistura de 3D em alguns momentos com 2D, né? Aqui é uma representação gráfica em 2D, porque isso aqui eu não vou chegar nesse nível de detalhamento na modelagem, porque modelar dá trabalho também, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa cada vez mais olhar o projeto de verdade. A gente não olha o projeto de verdade em alguns casos. Entender que ali, se eu tenho um rebaixo, eu tenho que considerar esse rebaixo no projeto.
Você entendeu? Até o ralo muda. Eu ia comentar. Porque assim, às vezes, vamos lá, vamos ver se eu consigo raciocinar aqui e colocar tudo de uma vez. Por que acontece? O cara que vai desenhar, que vai modelar, vai projetar, se ele não tiver um pouquinho de vivência, vamos dizer assim, obra, ou que, não, vamos falar assim, pô, tá difícil, trabalho, mas que ele não corra atrás, pô, saber qual que é a espessura de uma manta asfáltica, qual que é a espessura de uma proteção mecânica, pô, tem que fazer um contrapiso em cima, pô, é um concreto, é uma laje. Então, assim, se ele não souber que aquilo ali vai ocupar 10 centímetros e não deixar esse rebaixo aí, fodeu na hora que ele for dimensionar um executivo. Então, assim... Até passa, porque ele acredita que é assim, mas na hora da obra, que é o problema... Na obra, porque não adiantou nada sem BIM. Exato. Se não tiver um conhecimento... Uma coisa que eu ouvi de um... Eu tive um porque aluno, aí volta pra obra, a gente vê. Eu tive um aluno na pós, o Marcos Souza, tem um escritório em Minas, assim, de médio para alto padrão incrível. E ele de Minas Gerais. Ele implantou o Revit, ele implantou BIM no escritório dele de fato, mas ele trabalha com ArchiCAD. E ele falou que uma das coisas que ele teve dificuldade, assim, que ele viu dentro do escritório é que se no BIM ele exige que tudo seja modelado, eu preciso entender de projeto. E ele falou, olha, o que eu comecei a fazer com a minha equipe? Levar eles para obra e levar ele para fornecedor. Então ele passava um dia inteiro na marmoraria para o marmorista explicar como que funciona, para que ele voltasse para o ArchiCAD e fizesse a bancada de acordo com o fornecedor. Porque hoje a gente tem tipo assim, deve ser mais ou menos desse jeito. Não pesquisa. Não pesquisa. Tem o Google dá o valor. E ao mesmo tempo, eu acho que a gente... E eu falo para todos os alunos que eu dou aula, eu falo, gente, quando eu me formei em 2017, eu não sabia nada. Nada. E você sai da faculdade... Ninguém é obrigado a sair... Você sai dos lugares sem saber nada, né? E eu, como eu falei para vocês, eu fui para a faculdade de arquitetura, eu já tinha 7 anos de mercado, que eu trabalhava em escritório de arquitetura em interiores. E eu, às vezes, eu olhava para algumas aulas e eu falava assim, mas meu Deus, precisava ensinar tal coisa para esse povo. Porque eles só iam aprender aquilo no escritório. Então, assim, e voltando só para completar em raciocínio, quantas vezes eu ia para a obra e eu não sabia fazer aquilo mesmo. Então, eu perguntava para o gesseiro, para o eletricista, como que faz? Aí eu falava, desenha para mim. Ou vamos desenhar comigo? Aí eu desenhava, ele falava, é assim, ó. Eu tirava a foto, entrava debaixo das coisas. É assim que resolve isso daqui. Olhando em corte, como é que é isso aqui? Exato. E daí eu voltava pro projeto e fazia. Então hoje, claro, depois de 13 anos, o meu conhecimento é de curiosidade. E tem muita coisa que eu não sei. Muita coisa. Tem hora que surge uns negócios no projeto que eu falo, eita, como resolve isso daqui? E todo ano tem coisa nova. É o que eu ia falar, novidade todo ano vem surgindo, então, assim, eu preciso entender que se eu vou passar para um Revit, para um qualquer software de plataforma BIM, você vai ter que entender de obra. Conceito de obra, né? Não tem como. Eu falo muita coisa, vai ver... Pode falar. Uma coisa legal, o Everton acabou de resumir o que é o in-loco. Se você quer saber sobre a parte, sei lá, vamos colocar lá, a gente colocou automação aqui já. É isso aí. Procura lá, tem lá automação. A gente vai trazer sobre marmoraria, que vai estar steel frame, coisas aí. Então, o nosso papel do in-loco basicamente é isso, é trazer informações para quem não tem e até novidades. Tem gente, por exemplo, automação. Eu era leigo até o momento, ainda não sou expert, mas eu tenho um conhecimento prévio colocar num projeto agora. Então, o in-loco, vou fazer um corte, resumo do in-loco. Porque tem assim, alguns conceitos, steel frame. A gente conversou com o fornecedor que ele falou, o pessoal aqui com o steel frame, quando tá nascendo, ainda tá aprendendo, você não coloca a placa de gesso direto no perfil metálico. Além de não ter a estruturação correta, você gera umidade, não sei o que tem. Você tem que bater uma placa de madeira ali. E aquela Quem coisa, não sabe disso? A gente não consegue saber tudo. Ninguém consegue saber tudo. Exatamente. Mas assim, já peguei projeto de SketchUp, detalhamento de forro escrito lá, tabica. Beleza. E não tinha tabica. Mas tabica é de 5, é de 2, é de 10. E aí? Coladinha, não é? Então assim, eu vou entrar alguns detalhes que você fala assim, poxa vida. Eu vou entrar numa polêmica. Vai lá. Eu já vi gente que, tipo assim, faz um SketchUp e manda o projeto, apresenta para o cliente, manda o projeto para o fornecedor. E quem detalha tudo é o fornecedor. Já vi muito isso. Não vou falar que a pessoa está errada, mas eu vou dizer que não é isso que é para que a gente foi contratado. Eu preciso entender que na hora que o marceneiro falasse para mim, como é a cava? A cava da porta ou a cava, seja lá qual for, é assim. Eu pensei assim.
né? Então eu acho que é outro problema que a gente tem hoje. As pessoas não querem entender como que funciona, né? Aí você vai ver... Ela quer passar o problema. Exatamente. Então, aí quando você vê a escola modernista, por exemplo, onde você tinha um arquiteto e engenheiro, né? Ele tinha uma formação meio que dos dois. Por que a gente vai ter tanta produção boa na década de 60? Porque o cara, ele tinha que entender como que aquilo era feito, né? Você vai ver obras de Paulo Mendes da Rocha, Vila Nova Artigas. Ele não quer só, tipo assim, precisamos resolver esse pilar. E eram dois fatores, né? Um era que ele corria atrás e entendia como é que era, e outra que era assim, um pouco até limitado, como a gente tá falando. Não surgia todo dia uma coisa nova, né? Então hoje você olha e você fala assim, poxa, a gente é uma geração muito preguiçosa, né? Nós somos preguiçosos, sabe? Tipo assim, e para projeto você não pode ser preguiçoso. Você tem que ir lá, né? Na minha aula de BIM, na pós-graduação, eu abro a aula fazendo uma pergunta para os alunos, né? O que vem na tua cabeça quando eu falo interiores para você, né? E teve um aluno de Manaus que foi incrível a resposta dele, porque ele abriu o microfone e falou ódio. Eu falei ódio. Ele falou ódio, professor. Eu falei por quê? Ele falou porque eu sou arquiteto que não gosta de interiores, né? Eu gosto da arquitetura em si, mas eu trabalho num escritório de arquitetura de interiores. Ele falou, e a gente tem que detalhar tudo, professor. Eu falei, isso é uma premissa do design de interiores. Detalhar tudo, né? Porque é para isso também que nós somos contratados, né? Eu até falo para os alunos hoje, né? Eu falo, olha, se você pegar um projeto de arquitetura, levar no planejados, levar na loja de revestimento, levar na loja de iluminação, eles te entregam todos os projetos prontos. Para que ele vai contratar um profissional?